Um número que figura entre 1 e 300 é escolhido aleatoriamente. Qual a probabilidade de que ele seja divisível por 3 ou por 5? Certo. Então, essa questão tem alguns passos, né? O primeiro deles é o encontrar um número, aliás, a quantidade de números que existem de 1 a 300 que são divisíveis por 3. Tá? E esse conjunto de números eu percebo um padrão. Tá? Ele faz o seguinte, eu vou chamar de conjunto A. Tá? O conjunto A ele vai ser o conjunto dos números que são divisíveis por 3 dentro do intervalo de 1 a 300. E eu percebo que o conjunto A ele faz o seguinte, ó. Ele começa em 3, depois ele vai para 6, depois ele vai para 9, são os números que são divisíveis por 3. Até 300. Eu percebo que 300 é divisível por 3, né? 300 dividido por 3 é 100. Agora, quantos são esses números? Eu posso descobrir essa resposta por meio de uma PA. Perceba, isso aqui é uma progressão aritmética. Eu tenho uma sequência de números que vão saltando de 3 em 3. E perceba que esse 3, no caso, é a minha razão. É esse salto que ele dá de um termo para o outro. Então, o meu primeiro termo, o meu A1, é 3. O meu último termo, o meu AN, é igual a 300. E a minha razão é igual a 3. Bom, agora eu vou aplicar a fórmula do termo geral. Eu sei que AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Meu AN, que no caso é o último termo, é o 300. Meu A1, meu primeiro termo, é o 3. N menos 1, o N eu não sei quem é, aliás, é justamente ele que eu procuro, vezes a razão que vale 3. Perfeito. Vou fazer distributiva nesse termo aqui à direita e já passo esse 3 para a esquerda. Então, no canto esquerdo eu vou ficar com 300 menos 3, igual a 3 vezes N, eu vou ter 3N. 3 vezes menos 1, eu vou ter menos 3. Então, ó, 3 vezes N, eu tenho 3N. 3 vezes menos 1, eu tenho menos 3. Perfeito. Esse menos 3, ele vai passar para a esquerda. Então, na esquerda, eu vou ficar com 300 menos 3, mais 3 que acabou de chegar. Era esse menos 3 aqui, que está negativo na direita, vai positivo para a esquerda. Igual a 3N. Perceba que esse menos 3 e esse mais 3 se cancelam. Então, a equação que eu tenho é 300 é igual a 3N. Esse 3, que está multiplicando o N no lado direito, ele vai para a esquerda dividindo. Então, 300 dividido por 3 é igual a N. Logo, finalmente, 300 dividido por 3 é 100. N é igual a 100. Beleza. E que N é esse? Né? Não podemos esquecer. Esse N é o número... Aliás, eu vou usar o termo quantidade. É a quantidade de números que existem no intervalo de 1 a 300 que são divisíveis por 3. Agora vamos para a segunda parte do problema e vamos criar um conjunto B que vai fazer referência à quantidade de números divisíveis por 5 nesse mesmo intervalo. E essa sequência vai começar, o primeiro número que eu tenho é o 5, após o 10, após o 15, e assim até o 300. Perceba que 300 é divisível por 5. Tá? Vai dar 60. 300 dividido por 5 é 60. E novamente isso aqui é uma PA. Uma PA em que o primeiro termo, eu vou usar os mesmos termos aqui, mas naturalmente são sequências diferentes. Tá? Então, meu primeiro termo que eu vou chamar de A1 é o 5. Meu último termo, vou chamar de AN, é 300. Agora, nessa nova sequência, nessa nova PA, a minha razão é 5. Perceba que os termos vão subindo de 5 em 5, tá ok?
E agora a gente aplica a fórmula, né? Fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Meu AN é o meu último termo. Então, 300 é igual a 1, que é o primeiro termo, mais n menos 1, vezes a razão, que vale 5. Perfeito? Vou fazer essa distributiva mais à minha direita. Então, todos os outros termos eu vou repetir. 5 vezes n, 5n. 5 vezes menos 1, menos 5. E aí perceba que do lado direito da minha equação eu tenho a soma de 5 unidades e a subtração de 5 unidades. Restando, portanto, 300 é igual a 5n. Esse 5 que está multiplicando do lado direito, ele vai para a esquerda dividindo. Então, 300 dividido por 5 vai resultar no meu n. Logo, o n, ou seja, a quantidade de elementos do intervalo de 1 a 300, que é divisível por 5, vai ser igual a 60. E aí que vem a grande pegadinha da questão. Eu contei vários termos duas vezes. Por exemplo, perceba que o 300 ele se encontra aqui. E o 300 se encontra aqui também. Perceba também o número 15. O número 15 ele está aqui, sem dúvida. Mas ele está aqui, ó. Depois do 9 eu teria o 12 e depois o 15. Ou seja, tem alguns termos que eu estou contando duas vezes. E como é que eu vou sanar esse problema? Eu tenho que subtrair uma vez. Já que eu estou contando esses termos duas vezes, eu vou subtrair uma vez para que eu conte todos os elementos somente uma vez. E quem são esses números? São os números que são divisíveis por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Né? E se o número é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo, ele é divisível, na verdade, por 15. Né? 3 vezes 5. Então, esse meu conjunto, né, e eu vou chamar de A interseção B, ou seja, A e B, né, que obedece às condições dos dois conjuntos, ele começa no 15, depois ele vai para o 30, depois para o 45, e ele vai terminar no 300. Perceba que o conjunto da interseção dos dois conjuntos anteriores, né, A interseção B, ele é uma PA também, é uma sequência que vai saltando de 15 em 15. Então, mais uma PAzinha aí pra gente. A1, meu primeiro termo nesse caso vai ser 15. O meu AN, meu último termo, vai ser 300. E a minha razão vai ser 15. É o salto de um para o outro. E aí, formulinha do termo geral. AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a minha razão. A n é o último termo, 300. A 1 é o meu primeiro termo, vale 15, mais n menos 1, n nesse caso é a variável que eu procuro, e a razão vale 15. Vou desenvolver pela direita primeiro, já pensando em cortar esse 15. 15 vezes n eu tenho 15n. 15 vezes menos 1 eu tenho menos 15. E novamente eu tenho mais 15 unidades e menos 15 unidades. Então 300 é igual a 15n. Esse 15 que está multiplicando ele vai para a esquerda dividindo. Então 300 dividido por 15 é o meu n. Logo, meu n vale 20. E perceba que a gente usou muita progressão aritmética, mas trabalhando sempre com conjuntos. E se a gente fala de conjuntos, tem uma fórmula que é muito importante. O número de elementos da união de dois conjuntos, A união B, é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos de A interseção B. Agora, o importante é lembrar também que a união aqui nesse caso
ela tem um significado de ou. Então, toda vez que você estiver trabalhando com conjuntos e você enxergar o ou, eu estou falando de união. Em contrapartida, nem é objeto dessa questão, mas toda vez que você estiver trabalhando com conjuntos e você encontrar o e, eu estou falando de interseção. Perfeito? E aí, quando eu volto para o texto, eu percebo que ele é bem direto. Probabilidade de que o número seja divisível por 3 ou por 5. O que ele está me pedindo? É o ou, ele está me pedindo ou. Então eu vou calcular o ou. Número de elementos de A união B, ou seja, o ou, vai ser dado pelo número de elementos de A, eu já encontrei, vale 100, mais o número de elementos de B, eu já encontrei também, vale 60, menos o número de elementos de A interseção B, que vale 20. E aí eu encontro que o número de elementos de A união B, ou melhor, de A ou B, que é o que ele me pede, é 140. Terminou a questão? Claro que não. A questão não me pede um número. A questão me pede uma probabilidade. A probabilidade de que ele seja divisível por 3 ou 5. E a gente lembra da definição de probabilidade. Probabilidade é sempre igual ao número dos eventos favoráveis, ou seja, os eventos que eu procuro, sobre o número dos eventos totais de todas as possibilidades. Nessa questão, quais são os eventos favoráveis? Né? Quais são os eventos que eu procuro? Eu já fiz toda uma continha. Ó. O número de eventos é 140. Beleza. Mas 140 de quanto? Qual é a quantidade de eventos totais? É 300. Eu tenho 300 possibilidades. De 1 a 300. Perfeito? Essa é a probabilidade. Naturalmente, a gente precisa simplificar. Ó. Tá terminando em 0. Dá aquela simplificada aqui. 14 e 30 dá por 2. Ó. 14 por 2 fica 7. 30 por 2 fica 15. Perfeito? Então, a probabilidade é 7 sobre 15.